Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Glória a Deus. Pedir para o Marcos, chega aqui, Marcos, vamos estar orando pela palavra. Deus está aquietando também nosso coração e abrindo ele para aquilo que ele... Amém, Senhor. Amém. Pai, nós viemos aqui nessa manhã para te louvar, bendizer. Eu quero te confessar, Pai, sempre que eu venho estar com os irmãos, eu tenho uma expectativa do meu coração, Senhor. E eu oro, Pai, que a tua palavra se cumpra nessa manhã também sobre nossas vidas, Pai. Quero apresentar a vida do Pedro, Senhor, tudo que tu tem depositado no coração dele, Senhor, o que ele tem anotado e que venha, Pai, como e ache boa terra essa semente também, nós. Pai, capacita ele, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, nos últimos cultos, aí, nos últimos 2 meses, pelo menos, Deus tem nos levado a meditarmos e a falarmos do relacionamento, da importância, da primazia que é o relacionamento nosso para com Deus. Né? Que ele deve ser constante, ele deve ser intenso, né? Seja na oração, seja no meditar na palavra, em conhecer a Jesus. Né? E de nós termos ciência que Deus ele está em todos os lugares. Né? Tem se falado muito aqui, nós podemos estar louvando ao Senhor, né? Em pensamento, lá no nosso trabalho, nós podemos ter essa plena convicção de que Ele está lá junto conosco. Se nós estamos aqui no culto, Ele está conosco. E nós podemos louvar e adorar a Deus em qualquer lugar, em todos os lugares, podemos falar com Ele. E hoje eu quero refletir um pouco da importância dos relacionamentos com os irmãos. Né? Se há alguma encrenca aí hoje, em nome de Jesus, vai estar resolvido pela palavra. Amém? Glória a Deus. Da bênção que é a prática dos relacionamentos e o problema que é a quebra dos relacionamentos entre os irmãos. Porque nós precisamos, assim, ter consciência muito clara de que, porque se nós temos um relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a Trindade, não pode ser algo separado do relacionamento com sua igreja, sua noiva, seu corpo, que é a igreja. Isso, a princípio, ele acho que é bem entendível, é bem prático, né? Não há dúvida sobre isso. Agora, na verdade, é a prática. O que ele não é bem na prática, às vezes. Então, nós somos chamados, irmãos, a viver em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. Amém? Você pode abrir, se quiser, Provérbios 18:1. Acho que vai ser colocado ali, eu vou me adiantando aqui, Provérbios 18:1. É um texto que nos traz uma advertência sobre andar sozinho. Vamos folhear nossas Bíblias aí, vamos anotar. Sempre que anotamos, né, comprovadamente se guarda muito mais. Diz ali a palavra, o solitário, né, o que se separa, o que se divide, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na NVI diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, quando fala que se insurge, ele está falando que é uma atitude de rebeldia, se coloca contra. Eu diria que é uma atitude pouco inteligente, ou é uma burrice se isolar, porque está dizendo ali que ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é a sabedoria do alto, que é a vida de Cristo em nós. E é egoísta, porque quem se afasta normalmente é porque não está contente com o que não está recebendo. Né? Às vezes não está gostando daquilo que está recebendo, não está entendendo, mas é porque normalmente ele está olhando só com a perspectiva do que ele vai receber. Ele não está conseguindo olhar com a perspectiva daquilo que ele pode dar no relacionamento. Isso é muito importante, guarde bem isso.
A perspectiva não só de receber, mas num relacionamento sempre precisa as duas coisas. A perspectiva de receber algo, mas a perspectiva de dar algo, de contribuir, de cooperar, de nutrir o outro. E a Bíblia ela é um livro de relacionamento. Nós sabemos de Gênesis, Apocalipse. Uma coisa importante, se olharmos os 10 mandamentos, a gente vai ver que os 4 primeiros mandamentos, ele fala do relacionamento para com Deus. E se olhar os últimos 6 mandamentos, fala do relacionamento do homem, né, com o seu semelhante. Quando Deus criou todas as coisas, a gente percebe assim que Deus criava alguma coisa, né, foi criando lá, primeiro dia e tal, e ele dizia, foi bom. Ele criava outra coisa, foi bom. Lá pelas tantas, Deus cria o homem, e ele já diz, foi muito bom criar o homem. E parece que daí, quando ele fez um check-up, assim, num certo momento, Deus, como se dá de conta, assim, mas alguma coisa não está bom. E a única coisa que Deus achou ali que não estava bom era que o homem estivesse só. Né? No capítulo de Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Então, irmãos, a gente pode ver desde o princípio que Deus nos criou para sermos seres relacionais, de relacionamento com outras pessoas. Não para viver uma vida isolada, mas para viver uma vida em família, uma vida em comunidade, uma vida como nós vivemos aqui. Tantos irmãos vivem, né, ao redor do mundo, tendo unidade em algo. Né? Seja, às vezes, no cuidado dos filhos, seja nesse algo mais que é em Cristo. Quando a gente olha para a parábola da ovelha perdida, às vezes pode pensar assim até... Poxa, mas como é que se deixa 99 e vai atrás de uma? Eu entendo, talvez poderia se pensar, mas parece uma negligência deixar de cuidar tantas para ir atrás de uma. Mas aquelas 99 tinham umas às outras, elas estavam ali juntinhas. Estava um rebanho bem resistente. E vai buscar aquela que está sozinha. A sozinha é problema. A sozinha ela está fácil para qualquer presa. Né? Então, por isso que o pastor deixa aquelas ali e vai lá e traz a outra. Da importância de ninguém ficar sozinho. Nós devemos entender, irmãos, a bênção que é viver e conviver e praticar relacionamentos. E abre aí em Mateus 18, 19 e 20. Nós vamos folhear alguns textos em relação a isso hoje. Aqui é um texto que mostra a presença de Deus também expressada quando estamos reunidos. A gente muitas vezes experimenta de Deus, né, sozinho, quando estamos orando, mas aqui vai vir alguns textos agora que mostram como nós podemos e como usufruímos da presença de Deus quando estamos reunidos. Diz ali, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meio de meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui ele está falando, é mais que um encontro casual. Não é alguém que se encontra aí, como diz, ou se esbarra e diz, oi, tudo bem, como é que está? E tal. Não. Aqui é um encontro, ele está falando reunidos em meu nome. É um encontro, digamos, intencional. Estamos reunidos no encontro com a intenção de se reunir em nome de Jesus. Pode ser uma micro-reunião, não necessariamente um culto público, não necessariamente o grupo da casa, né, que é um princípio da igreja primitiva que todos nós podemos desfrutar. Mas ele está falando até de algo menor, 2 ou 3. E nós precisamos entender, irmãos, que ali, né, vai haver uma realidade espiritual. Algo novo da parte de Deus, que pode ser experimentado. Jesus está dizendo isso. Vai ter presença dele ali, vai ser manifesta a presença dele. E nós não estamos falando assim de reunir para bater papo, comer junto,
Tudo isso é importante e é bom mesmo ter. Mas ele está falando de uma reunião intencional, onde a gente se junta e diz, nós estamos reunindo aqui no nome de Jesus. Nós estamos buscando aqui de Jesus, nesse momento. E ali ele diz, ele vai se manifestar. É muito forte esse texto, nós olharmos a promessa que tem nesse texto. E são coisas para nós usufruirmos. São coisas que foi deixada para nós usufruir. Eu diria assim, nos beneficiar disso. E Deus se agrada, espera isso de nós. Vamos olhar um outro texto agora em 2 Coríntios 7, 5 a 7, que mostra a vida de Cristo fluindo no meio dos irmãos, né, através dos irmãos. 2 Coríntios 7, 5 a 7. Amém? Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta ou consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Esse é daqueles textos que quando a gente lê quietinho assim, acho que vem quebrantamento. Tu começa a imaginar o que era isso numa época deles, a comunicação que levava anos para chegar de um lugar para outro. E o Paulo receber algo dessa parte. Ele está dizendo que a luta estava muito grande. Era problemas, provações, tribulações, e isso mexia com as emoções dele. Então ele diz, era a luta por fora enfrentada e temores por dentro, que tinha que ser curado, tinha que ser administrado. Resumindo, Paulo está dizendo assim, olha, nós estávamos apanhando feio. Nós estávamos levando uma surra. Né? E de repente chega Tito e traz algo que traz um alívio. A gente experimentou algumas coisas muito legais assim. O Marcos aqui teve a oportunidade, o Oséias também, quando nós fomos na África, numa época que não tinha comunicação como hoje, que nem ontem a Raquel passou vários vídeos, né, para os irmãos que têm recebido. Se alguém não recebe a notícia deles, fale conosco que a gente passa o WhatsApp para eles colocar também. Mas era tão legal assim, porque a gente levava as malas cheias, sempre foi malas cheias. Né, e os irmãos iam lá e levavam cartinhas, levavam presentinhos. E aí, no decorrer lá, tu dizia, foi o irmão lá, foi o João que mandou. Eles abriram aquele pacotinho, tinha às vezes uma coisa bem simplesinha, mas que demonstrava o amor e o cuidado dos irmãos. Né, coisas tremendas. Eu lembro aqui, com liberdade, de muitos, posso citar, a Margarete uma vez chegou lá em casa, e para levar algo, e foi um quebrantamento lá em casa. E quando entregamos lá, foi outro quebrantamento, de ver o Espírito de Deus movendo no meio dos irmãos, né? Por lembrar. Paulo aqui, ele diz, olha, isso aqui nos trouxe conforto. O negócio estava feio aqui. Irmãos, pode estar acontecendo com qualquer um de nós, às vezes, mesmo nos dias de hoje, com tanta comunicação, às vezes essas coisas, o relacionamento, o estar junto, o dizer que ama, né? Porque aqui foi uma demonstração de amor. Ele nem disse que Tito levou muita coisa, não. Tito foi o porta-voz da notícia dos irmãos da igreja em relação ao que eles sentiam de Paulo. Então, aqui pode ver, irmãos, que Paulo foi consolado de uma forma indireta. Ele não veio da parte de Deus algo assim para ele, Deus falando com ele. Né? Então, Paulo, o Tito, digamos assim, ele trouxe o consolo, transmitiu para Paulo o que os irmãos da igreja transmitiram para ele. Nós precisamos entender, irmãos, que nos relacionamentos daqueles que partilham da mesma fé, nós recebemos da presença de Deus através da vida dos irmãos. Nos relacionamentos daqueles que têm a Cristo como Senhor de suas vidas, nós recebemos conforto de Deus através da vida dos irmãos. Não é um simples relacionamento.
Volto a dizer, Paulo não recebeu direto de Deus com toda a intimidade que ele tinha de Deus. Deus mandou Tito, que foi mandado pela igreja, para levar consolo e conforto para eles. É maravilhoso, né? É tremendo isso. Um outro texto, abre aí comigo, Atos 4, 23 e 24. Aí uma situação onde Pedro e João estavam presos, né, por pregar o evangelho. E depois de muitas ameaças e tudo, eles soltaram eles dizendo, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer isso. Se vocês fizerem, vai acontecer isso. Eu passo ali ao 23, diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E aí o texto vai descrevendo, narrando a oração deles, e o resultado final vem no versículo 31, que diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que alegria! Veja bem, irmãos, não apenas as pessoas foram tocadas cheias do Espírito Santo, mas a graça de Deus, o poder de Deus foi tão grande que o lugar foi sacudido. Pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Pode ser? Coloca ali para nós. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Era a oração deles. Eles não estavam pedindo carro, não estavam pedindo casa, não estavam pedindo nada a respeito disso. E não estou dizendo que não pode pedir, tá, irmãos? Eu também peço muitas bens materiais, muitas vezes, muita ajuda de Deus para tê-los. Mas o essencial aqui, ó, o que eles estavam pedindo era algo para que o evangelho chegasse àqueles que não tinham chegado. Para que o poder de Deus, a graça, a glória de Deus estivesse sobre a vida deles. E é interessante que esses irmãos, eles tinham família. Se olhar Pedro, nós sabemos que ele era casado, porque tinha uma sogra. O Paulo fala lá, ele diz, olha, será que só eu e o Barnabé não podemos ter uma esposa, uma irmã, esposa, como os outros apóstolos têm e também os irmãos de Jesus têm? Então, provavelmente, João também era casado. E é interessante que eles saem e vão direto aonde o grupo está reunido. É provável também que as esposas estivessem lá, mas nós não vemos uma citação assim, nem que eles foram para a casa deles. Eles foram para junto dos irmãos. Eles vão correndo para junto dos irmãos, para experimentar aquilo que Deus está derramando, para contar, para saborear também junto, mesmo no meio das surras, das ameaças, né? Então, irmãos, nos relacionamentos, comprovadamente na Bíblia, flui a presença de Deus no meio dos relacionamentos. Flui a vida de Deus no meio dos relacionamentos. A presença de Deus é manifesta. E às vezes eu tenho dito aqui, se tu não tem o privilégio de orar, de ter um grupinho, ainda não está, te junta com mais uns 2 casais aí. Começa, nem que seja só orar junto. A gente, graças a Deus, tem experimentado, e eu sei que muitos têm experimentado, mas quem não tem experimentado, experimenta isso. Para ver a graça de Deus sendo derramada, o consolo de Deus, o conforto, a direção de Deus. Vamos para Hebreus. Hoje nós vamos folhear. Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e 25, aqui fala do culto, também disso, né? Mas, entre outras coisas, essa reunião, como nós estamos aqui. (24 e 25) diz assim, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
primeiro lugar, nós temos um chamado aqui para congregar, para estarmos juntos, irmãos. E não é porque alguém às vezes quer, é porque o Senhor deseja. É porque agrada a Ele os irmãos estarem unidos, estarem congregando. Mas não é um congregar assim que às vezes pode ser que ocorre, né? Pá, a esposa tem que puxar o marido. Pá, vamos hoje no culto. O marido puxa a esposa, vamos lá. Ou para o filho, pá, mas estou com sono, mas vamos, filho. É mais que isso. É mais que isso. Porque ele fala ali, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós falamos muito aqui. Os sinais, os tempos. Irmãos, se a gente olha para 30 anos atrás e todo o preparo que nós vemos hoje no mundo, Jesus está chegando. Muito antes. Talvez, como Pedro diz, ele ainda se demora para que muitos tenham oportunidade de ser salvos. Pode ser que é nossos familiares, pode ser que é nossos vizinhos. Né? Deus conta conosco para isso também. Mas voltando aqui agora. Então não é um vir no culto. O que é que está dizendo o texto? Irmão, quando você vem para o culto, também venha com esse coração de fazer isso. Sabe? De estar encorajando alguém, de estar animando, motivando. Ali ele fala de admoestar, mas mais no sentido de encorajar, animar. E também venha com o coração assim pronto para ser encorajado, aberto, né? Para ser ministrado. Porque o ministrar de Deus em nós, ele vai depender do quanto nós deixamos. O quanto nós desejamos que Deus se mova para mexer na nossa vida. Né? E é nesse ambiente, esse é o ambiente onde Deus quer falar conosco, onde Ele fala conosco, onde Ele ministra conosco. Amém? Então é isso que está dizendo, ó. Não dê a primazia para esse horário, sabe? Não é por nós, é porque agrada ao Senhor você ter esse tempo separado. São quase 200 horas por semana, aí, né? Acho que umas 170. Tirar um meio-dia para estar no culto com os irmãos, congregando, com esse coração de também servir e também de receber. Aqui fala de uns aos outros ali, né? Fala da gente considerar isso. Estimularmos ao amor e às boas obras. Fala bem no começo lá, considerando uns aos outros. Isso nós chamamos de mutualidade. Ele tem muito no Novo Testamento. São mandamentos recíprocos que servem para mim e servem para você. Amar, servir, orar, suportar uns aos outros. Isso significa que nós não recebemos só na vertical direto de Deus, mas também na horizontal dos irmãos. Lembra que nós lemos antes ali sobre Paulo, né, que ele recebeu de Tito, e Tito recebeu da igreja? Paulo estava debaixo de Tito, se nós olhar na cadeia de comando, estava acima de Tito. Tito estava abaixo de Paulo. E a igreja abaixo de Tito. Não há hierarquia para Deus falar, irmãos. Não há hierarquia para Deus ministrar. O que Deus deseja é que nos relacionamentos nós estejamos abertos tanto para ministrar quanto para receber. Isso é relacionamento saudável. Embora a expectativa da maioria das pessoas, muitas vezes, é só receber. E às vezes não se resume aqui na igreja. Pode ser na casa, pode ser em vários lugares. Mas é importante entendermos isso. Nós somos seres criados por Deus com todo amor, relacionais, mas para doar-se e para receber também. O cristão ele sempre deve ter uma mentalidade de Cristo, a mentalidade do alto e não a mentalidade, como se diz, parasita, né? A mentalidade divina, ela sempre vem no sentido de dar, de repartir, de nutrir, de cooperar, de poder ajudar. E o parasita só pensa em ser nutrido. O que é que eu posso receber? O que é que eles podem me dar? O que é que vai me acrescentar? Às vezes as pessoas imaginam um relacionamento assim. Só naquilo que ela pode ser nutrida,
ou ter alguma vantagem. Mas não funciona assim. Às vezes a pessoa está num grupo, né, menor, até um grupo caseiro, ou até mesmo no culto, e pensa, poxa, acho que eu não estou recebendo algo aqui, não estão me acrescentando algo aqui. Às vezes está insatisfeita, desanimada. E se pensasse assim, às vezes o depósito de 5, 10, 20 anos, o depósito que Deus tem acrescentado na vida, se pensasse o contrário, o que eu posso repartir? O que eu posso repartir com esse grupo? O que Deus já acrescentou em mim que eu posso começar a distribuir, a cooperar com os irmãos? Seria diferente, irmãos. E será diferente, amém? O ambiente de amor, ele não é um ambiente que não tem problema, mas ele é um ambiente que se resolve os problemas com amor. E nós devemos suportar uns aos outros, sim. Porque Jesus, lembra que Jesus disse lá para os discípulos, até quando vos sofrereis? Eles, até quando eu vou ter que suportar vocês? Mas tinha que suportar. Às vezes é difícil, o que eu quero dizer assim, às vezes é difícil. Mas é assim, vai ser a nossa vida toda assim. Às vezes vai ser de mim para com vocês, às vezes vai ser de vocês para comigo. Mas somos chamados a isso. Então nós precisamos ter um cuidado. Normalmente, quando se começa a isolar, pode ser às vezes, infelizmente, por uma arrogância, eu já não tenho mais nada para receber, já, né? Ou simplesmente porque realmente eu só quero me nutrir, só quero receber e perde o interesse. Mas quero frisar bem, o que nós precisamos entender que relacionamento, todo relacionamento, ele só existe, um bom relacionamento, quando nós comunicamos e quando nós recebemos. Precisa haver as duas partes. Nós somos aperfeiçoados e aperfeiçoamos outros por meio do convívio. É aí que a gente cresce. Provérbios 27, 17, ele tem um texto assim, bem conhecido, que ele diz assim, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A gente olha assim, parece uma coisa bruta mesmo, né? Mas os mais velhos, acho que os mais novos não têm a prática aí de afiar a ferramenta. Não estou dizendo que eles não são trabalhadores, adolescentes são muito trabalhadores. Mas os mais velhos aí que já ralaram para afiar uma foice, um machado, alguma coisa, tu vê realmente aquela lima ali, muito dura, desgastando, né? Um machado, às vezes, deixando um fio assim de boa. Né, Dirceu? Que é mecânico aí, sabe tudo de ferramenta. Então, é uma coisa assim, mas é assim que ocorre. Às vezes é dura a conversa. Mas isso torna uma ferramenta apta, nos torna aptos para o trabalho, quando nós somos afiados. Né? Mediante a palavra, mediante a confiança, mediante o amor um pelo outro. Eu vi uma expressão do irmão e eu pedi para minha esposa se eu podia usar. Eu achei muito legal. Eu disse, acho que isso também acontece comigo. Assim, que ele diz que a esposa dele melhorou muito depois que casou com ele. Ele melhorou a esposa dele. E eu olhei, eu falei com a minha esposa, eu acho que eu te melhorei bastante também depois que eu casei contigo. Mas tu ficou bem melhor. E daí, vocês podem conferir com ela depois, eu pedi para falar, tá? Mas pode ter certeza, irmão, a minha esposa, ela é muito mais paciente hoje por causa de mim. Ela aprendeu a ser paciente por me suportar. Sabe? Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas para não alongar. Então é isso aí, é no tete a tete, é junto todo dia. A gente vai melhorando a vida um do outro. Sabe? É bem ali, como ferro, com o ferro se afia. Então o amigo também, mas é com essa abertura de poder falar. É com essa liberdade, mas é com amor, com graça. E provavelmente você, como marido, já melhorou bastante a tua esposa. Já melhorou bastante. Ela teve que aprender muito, de repente, a perdoar, né? A amar. Eu não vou falar que as esposas sempre são melhores que nós, né? Elas têm mais capacidade nesse sentido. Então, irmãos, é nas diferenças que a vida de Deus também se manifesta.
E aqui eu só quero narrar para ganhar um pouco de tempo, mas trazer a memória nossa, o que aconteceu com Elias. Elias, ele teve um auge lá, uma presença de Deus tremenda lá no Monte Carmelo. Quando ele fez o holocausto, Deus teve uma presença ali, né? Os holocaustos dos profetas de Baal não aconteceu nada, de Elias foi consumido, e eles matam todos os profetas ali de Baal, e Deus se manifesta, o povo volta para o Senhor e tudo mais, e de repente, o Elias ali, ele vai se afastando, e ele chega a uma parte que ele não quer nem que o seu moço, isso está narrado em 1 Reis 19, tá? Mas eu não vou ler agora, também em Romanos 11 tem alguma coisa disso, e ele vai se afastando e deixa o seu moço que acompanhava ele e vai para o deserto sozinho. Irmãos, quando nós virmos alguém que envereda para alguma área assim sozinho, é bandeira vermelha levantada, alerta, é problema. E Elias ali já dá para ver que ele estava com problema de isolamento já emocional e eu creio espiritual. E na sequência disso tudo ele vai se queixar com Deus. Nós conhecemos a história e Elias ele vai se queixar com Deus e ele diz: "Ô Senhor, eu sou o único que sobrou." Tipo, ele está dizendo, ninguém mais presta aqui desse povo. Eu sou o único cara. Eu sou o cara que sobrou e o Senhor, dá para entender ali, o Senhor não está cuidando de mim. Digamos, eu sou assim, o teu patrimônio agora que tem aqui, de correto, e o Senhor não está cuidando de mim, os caras querem acabar comigo, que negócio é esse? Né? Eu penso com Deus, com todo aquele amor e paciência, dá resposta para Elias. Escolhi 7.000 homens que não se dobraram, não dobraram os joelhos a Baal. O que aconteceu? Elias, ele está fazendo uma avaliação errônea do que estava ocorrendo porque ele estava sozinho. Ele tinha se afastado dos outros. E nós precisamos, irmãos, ser zelosos com isso. Um velho ditado, mas é bem verdade. Né? Que é aquela brasa que fica mais afastada do braseiro, do fogo, ela se apaga. Pode ver que quando a carne ainda não está boa e a brasa está pouca, tu junta bem as brasas para que, né? E lá em casa, o que já quase não ocorria, não ocorre mais, é o churrasco, porque agora a gente, quando pode, faz aqui, como hoje. Aí, para apagar logo o fogo, o que eu faço? Separo as brasas, né? Para que apague logo, e é assim mesmo. Então, nós precisamos nos juntar. É um exemplo antigo, mas ele é bem verdade. Irmãos, agora eu quero puxar um pouquinho de um assunto assim da importância, né, aqui nós vemos a bênção que é andarmos em relacionamento. Eu quero falar um pouquinho rapidamente do risco que é, do problema que é nós não andarmos em relacionamento. Porque se nós cessarmos o relacionamento com os irmãos, como eu disse no começo, o nosso relacionamento com Deus cessa. Desconexões horizontais aqui no nosso meio, elas travam as conexões verticais com Deus. Nós somos chamados para cooperar, edificar o corpo de Cristo, transmitir graça aos outros. Nós precisamos ter uma clara assim, intenção de comunicar graça, a vida de Cristo para os outros. É isso que nós somos chamados. Abre comigo Efésios 4:29. Vou ler rapidinho aqui. Efésios 4, versículo 29. Ele diz ali: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente ou apenas a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. E aí ele vai falando assim: não entristeçais o espírito, longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, malícia. E no 32 ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós somos chamados para edificar o corpo de Cristo. E deixar de lado, sabe, a encrenca, a ira. Não pegar o caminho inverso. E resumindo, ele diz: perdoar os outros, assim como
Deus perdoou todos nós em Cristo. A quebra de relacionamento com os irmãos interfere diretamente na oração. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Para que não se interrompa as vossas orações. Viver com discernimento e ajuste, digamos assim, relacional. Pedro está dizendo, não trate mal a esposa. Ela é tua esposa, mas é também tua irmã. Isso é algo mais. É importante entender isso. É tua irmã que ora contigo, que ajuda a criar os filhos, que está junto ali. Que muitas vezes está ali, é a âncora também de discernimento da palavra. É claro que também não tem problema se fizer, né? Mas não precisava esperar a esposa acordar todo dia e dizer paz do Senhor, irmã. Mas dá um beijo, um abraço. Ela é nossa irmã em Cristo, irmãos. É precioso isso. Então nós precisamos preservar a unidade relacional, porque se ela for interrompida, a oração com Deus vai ser interrompida. Veja bem, se não tivermos esse entendimento correto, em vez de nós termos resposta de oração, nós vamos ter uma quebra de relacionamento com Deus. Não vai acontecer oração. 1 Timóteo 2,8. Paulo escreve a Timóteo dizendo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, sem contenda, sem discussões. Levantar as mãos para adorar a Deus era uma prática do povo de Israel, antiga, é uma prática nossa hoje. E o entendimento de levantar as mãos, quando oramos ou quando nós cantamos, é dizer aqui, Senhor, eu estou rendido, a minha vida está entregue em Ti. Eu não estou e eu não vou te resistir. Esse era o significado. E é o significado. Pode perceber que até outras coisas é usado, né? Eu estava lembrando assim, quando a polícia vai atrás do ladrão e ele diz, levanta as mãos e tal. Se o cara levanta as mãos, ele se rendeu. Ele não vai resistir, ele se entregou. Então, quando nós estamos num ambiente de adoração, nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo, Senhor, nós não estamos te resistindo. Nós estamos nos entregando, nós estamos nos rendendo por inteiro na tua presença. E Paulo está dizendo, eu quero que os homens que levantem as mãos, mas não venham para essa oração com contendas, não venham com encrenca para a oração, não venham com mágoas, né? Com discussões, com animosidade. Ele diz, eu quero que vocês venham com essa parte resolvida, queridos. Com o perdão, né, com o acerto. E assim levante mãos santas para me adorar, para orar. Agora uma palavra sobre... Então nós podemos ver ali que ele trava a oração, né? Vimos ali na 1 Pedro 3,7. Agora eu quero trazer uma aqui, o perdão. Ele trava também tremendamente, que é uma palavra de Jesus, Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma palavra talvez das mais conhecidas
de todas as denominações, mas pode ser que é muito pouco praticada, ou não há temor às vezes nessa palavra. Então Jesus ele coloca uma condição. Se tu perdoar, tu é perdoado. Se tu não perdoar, não é perdoado. Quer dizer, se não perdoar o teu irmão, tu quebra o relacionamento com Deus. Agora, se você perdoa o irmão, preserva o relacionamento horizontal com teu irmão e continua o teu relacionamento vertical com Deus. Amém, irmãos? Isso é muito sério. É muito sério. Mas é tremendamente importante. E aqui não está falando, mas foi feito isso, foi aquilo. Não tá medindo o que deve perdoar. É perdoar. É a condição para nós sermos perdoados. Então avalia bem que não sejamos duros de coração nessas horas. Não importa o que foi feito. Não está relacionando, isso ali tu perdoa. Não, perdoar. Não importa o que aconteceu. Essa é a condição para não haver quebra do nosso relacionamento com Deus. Último texto, irmãos. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Eu creio assim, Jesus está dizendo assim, meu amigo, não adianta tentar preservar a conexão comigo quando a conexão com o teu irmão está quebrada. Não vai funcionar. Deixa ali a tua oferta. Naquele tempo estava falando era na época que levava oferta também, né? Tá falando de coisas passadas, porque era o que eles tinham como oferta e entendimento na época, né? Relacionada com perdoar pecados. Deixa ali tua oferta e vai acertar com o teu irmão. Depois tu vem de boa, teu relacionamento comigo vai estar em conexão e você vai poder fazer tua oferta ali. Irmãos, eu creio que aquilo que Deus me deu era trazer um alerta para nós de textos bíblicos que mostram como é precioso e como nós somos assim de uma forma, como a presença de Deus é manifesta nos relacionamentos e como é perigoso a quebra dos relacionamentos com os irmãos. Ela afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós quebramos esse relacionamento que nós temos aqui entre nós, a gente pode não se dar conta, mas o que a palavra diz nesses textos, que nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. E a vida de Deus flui pelos relacionamentos. Todos nós somos chamados, irmãos, num relacionamento, a dar e a receber. Não é só se nutrir e não é também só dar. Todos nós precisamos das duas coisas. Nós fomos criados para isso, para entregar algo e para receber algo. Ter o coração aberto, uma disposição mental de Deus para isso. E também, muito claro, não fomos criados para viver isolado. E é trágico aquele que escolhe o caminho do isolamento. Né? No mínimo, é egoísta e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu queria trazer isso assim, bem assim, para que nós refletimos mesmo. Sabe, é um ponto que às vezes se luta tanto, talvez se busca tanto, mas eu não estou recebendo, eu não estou entendendo, e de repente o relacionamento está quebrado com os irmãos. E não está entendendo que isso afetou o relacionamento com Deus. Não é assim porque eu quero, é assim porque a palavra diz que é assim.
Mas é fácil de entender, quero voltar ao princípio. Não há como nós termos um relacionamento com Jesus e não termos relacionamento com a sua igreja, com a sua noiva. Como é que pode isso? Não pode. Com o seu corpo. Volto a dizer, o ambiente de amor, ele também tem problemas de dificuldade. Ele não é onde não tem, mas é onde se resolve os problemas com amor. Amém, querido? Eu quero terminar agora lendo juntos o Salmo 133. Salmo 133. Diz ali, ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Creio que o salmista recebeu assim, Davi, e recebeu algo de Deus de dizer, como é bom. Talvez quando a gente prova uma boa comida, uma boa sobremesa, a gente diz, pá, mas isso aqui está uma delícia. É assim que eu creio que Deus vê, assim quando a gente está unido, irmãos. Quando a igreja dele na terra está unida. Ele diz, como é bom isso. Sabe, é tão bom que só parece assim que tu consegue provar sem provar. Sabe, tu consegue provar, tu sente o gosto sem provar, de tão bom que é. É assim que eu entendo que agrada o Senhor. A gente sabe que quando ele ungiu Arão, ele como sacerdote, ele tinha as 12 tribos de Israel bordadas nos ombros, aqui na frente. Então, quando a unção descia sobre a cabeça dele e na gola de suas vestes, ela descia sobre todo Israel, sobre todo o povo, né? Mesma coisa do orvalho lá. Ficava neve no inverno e no verão, nos montes ela derretia e vinha e irrigava a terra. Então diz que ali na unidade, o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Amém, irmãos? Podemos receber isso? Amém? Glória a Deus. Então. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.